Opa, e aí, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias, do site Trabalho Sujo, e estou começando aqui mais um Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas, e hoje eu tenho o maior prazer de chamar meu amigo, grande escritor e grande figura, André Tcharnobai, o Cardoso, para quem é dos velhos tempos da internet. Ele publicava um fanzine por e-mail ali na virada do século, Cardoso Online, também é conhecido por Kidides, por muitos, e ele acabou de lançar seu segundo livro, O Sensual Adulto. Ele vai falar um pouco sobre esse livro e também sobre a aventura de publicar seu próprio livro, mas ele também vai falar sobre pandemia, quarentena e como isso está impactando na gente, né? Ele se tornou um grande observador das novidades que estão acontecendo nesse meio, e ao mesmo tempo ele também, como por ser escritor, ele tem esse enfoque sobre o impacto da pandemia na cultura, na sociedade, e a gente vai falar um pouco disso. Talvez até fale um pouco do Cardoso Online para quem é novinho na internet. Vou chamar ele aqui e assim iniciamos mais um Bom Saber. Espera só um pouco, que ele já está entrando. Cadê? Aí, tá na linha. E aí? Alô? Alô! Tá me ouvindo? Tudo certo aí? Sim, estou ouvindo muito bem. Massa. Estava falando aqui, acho que a gente já pode começar conversando sobre isso, né? Porque te apresentei tanto como escritor, não falei do seu trabalho de tradução, a gente até pode falar um pouco mais disso depois, mas também como especialista e curioso nos assuntos pandêmicos, né? Mas a gente fala disso daqui a pouco. Eu queria começar falando do Sensual Adulto, seu segundo livro, e sua primeira aventura na autopublicação impressa, é isso? Cara, primeira e espero que de muitas, porque é engraçado, né? Eu tive muitas iniciativas que eu tive ao longo da vida, assim, os principais projetos que eu participei e que eu acho que tiveram mais sucesso, eles foram independentes. E também a maioria foi não rentável, né? Esse teve, claro, teve dinheiro que eu precisei levantar para fazer acontecer, porque afinal de contas é um livro impresso, que precisou ser distribuído, precisou ser enviado para as pessoas e tudo mais. Né? Eu paguei gráfica, paguei as pessoas que trabalharam no projeto gráfico, quem fez foto, quem fez revisão, quem fez diagramação, enfim, toda uma cadeia aí. Então, assim, teve esse caráter um pouco diferente. Ele era um independente financiado, que foi uma coisa que eu ainda não tinha testado. E achei que fez muito, cara. Eu acho assim bem significativo que em 2 meses, 3, agora a gente chegando perto do terceiro mês, em 3 meses eu quase esgotei a edição que eu fiz, né? De 500 exemplares, eu vendi 410 já. Uhum. E quando eu tive a experiência, meu primeiro livro que saiu pela DBA em 2005, a DBA é uma editora já consolidada, né, que tem sistema de distribuição, que tem assessoria de imprensa, que tem um monte mais de recursos que eu claramente não tinha, não tenho. E eles venderam por volta de 400 exemplares também do meu livro na época. E Claro eles que dá para... colocaram nas livrarias, né? Coisa que você não fez. Exatamente, exatamente. Mas assim, eu acho que dá para também resguardar algumas proporções, porque isso faz 15 anos. E em 15 anos é possível que eu tenha ampliado também as redes, né? Isso tem que ser levado em consideração. Agora, me chamou a atenção também nesse processo todo do sensual adulto, que eu imaginei com base justamente no Cavernas e Concubinas, que foi esse meu primeiro livro de 2005, que o tamanho do meu mercado seria uns 400 leitores, mais ou menos. Então, eu pensei em fazer 400 livros, mas 400 livros não era um número factível, eu teria que fazer ou 500 ou até mais. Eu digo, tá bom, vamos fazer 500 e vamos ficar abraçado aí no encalhe. Vamos ver quantos anos eu vou ficar nesse encalhe. E, cara, fiquei muito surpreso porque o meu público leitor mais antigo, assim, o pessoal que já me conhece há mais tempo, do Cardoso Online, dos blogs e tal, basicamente responde por, sei lá, um pouco mais de 50% dessas vendas. Teve muito leitor novo, muito leitor novo. Uma galera que não conhecia, ou que me conhecia só pelo Twitter, ou que me conhecia pelo Instagram, sei lá, redes sociais, né? Me conhecia em outras manifestações. Mas gente que chegou, fiquei curioso para ler um livro teu e tal. Gente que me conhecia pela tradução, um monte de gente que me lia as minhas traduções e que daí começou a me seguir, enfim. Então, assim, isso foi muito legal. A
renovação do público. Mas a coisa mais legal, disparada, e que eu não teria de forma nenhuma com uma editora, é o contato direto, porque todo mundo que comprou meu livro teve que falar comigo. E, cara, é atendimento individualizado, né? Tipo, eu vendo, em média, assim, uns 10 livros por semana, por aí. Aí teve semanas que eu vendi mais, outras menos, essas últimas bem menos, mas é isso aí, mais ou menos essa média. Então, assim, quase um e-mail por dia para responder. Muita gente é mais breve na comunicação, né? Não troca muita ideia, mas muita gente troca muita ideia. Cara, descobri assim, ó, uns 4 ou 5 leitores de mais de 20 anos, que me acompanhavam desde o call, blogs e tudo mais, nunca tinham falado comigo. E aí resolveram agora trocar uma ideia. Então, pô, isso foi muito legal. E também, assim, gente que não me conhecia, mandei o livro, aí a pessoa me responde, pô, achei isso do livro e tal. E muita gente falando assim, pô, que legal ter um autor, isso é uma coisa que geralmente não acontece. E eu tô sentindo nessa experiência do sensual de mandar, a pessoa fala comigo, pede o livro, eu mando para ela, chega o livro, a gente fala sobre o livro, parece muito a experiência do Cardoso Online, que era um fanzine por e-mail. Eu mandava o e-mail para a pessoa me respondia o e-mail, basicamente. Os blogs já era diferente, porque o blog tinha uma caixa de comentário. A caixa de comentário era pública. Sendo pública, ela chamava um outro tipo de interação, né? A pessoa, às vezes, estava fazendo uma espécie de performance ali, a pessoa, às vezes, também se tolhia, falava menos coisas. Existia um outro tipo de comunicação ali. E no É Twitter é diferente. meio palestra, né? Tem o chato da palestra, tem o cara que quer fazer uma puta pergunta, que só faz a pergunta depois da palestra, vai lá falar contigo e fala, porra, era para tu ter perguntado ali na hora, tinha tudo a ver. Porque é isso, né? Acaba sendo E, uma performance pública. não, então assim, é diferente a dinâmica, né? Interessante isso. E no Twitter é a mesma coisa. O Twitter, como tem a limitação de espaço, né, de tamanho também, então também modifica muito essa dinâmica. E eu me lembro uns 3 ou 4 anos atrás, um aniversário meu, que eu falei assim, pô, eu queria muito de aniversário esse ano em e-mails. Me escrevam e-mails. Eu gosto de e-mail, eu gosto de ler, gosto de trocar. E pouquíssimas pessoas mandaram. Algumas mandaram, foi bem legal, assim, surgiram algumas coisas bem interessantes disso, mas mesmo assim, o e-mail estava virando uma coisa de velho, né? Eu fiz 41 anos esse ano, uma das primeiras gerações que envelheceu ali, ou que, enfim, passou o final da sua juventude e o começo da vida adulta na internet, né? Cresceu os últimos 20 anos junto com a rede, e eu gostava muito de e-mail, e o e-mail foi perdendo espaço, né, cara? E, de repente, teve uma tomada fortíssima nesse momento aí com o sensual adulto. Então, eu estou revivendo um pouco essa coisa da conexão direta com o leitor, de trocar muito com o leitor. E, cara, tá vindo coisa muito legal, assim, interpretação de texto que vai, como eu já imaginava, pessoas que estão lendo coisas que eu não tinha botado ali e pessoas que estão enxergando coisas que eu achei que eu não tinha botado ali. Por exemplo, teve um cara que me escreveu, pô, o cara é enfermeiro da aeronáutica. E o cara, aleatório, caiu no meu livro e tal, e ele mandou uma resenha sobre o sensual muito fora do normal, assim, tipo, o cara fez uma outra leitura. A leitura que ele fez foi, como ele tem a mesma idade que eu, ele começou a ver em várias coisas do livro conexões com referências da nossa juventude. Pô, eu não tinha visto nada disso, mas ele estava coberto de razão, cara, porque ele decodificou esses sinais, que são sinais que estão ali muito sutis. Eu não botei de Uhum. propósito. Eles estão ali porque eles são intrínsecos a mim. Eu fui criado nesse meio, eu me criei com essas referências. E o cara decodificou isso, eu pensei, cara, que sensacional, uma pessoa que veio do nada, que não me lia, não me conhecia, teve contato com isso, e o que mais pegou nele foi, esse livro me fez lembrar da minha adolescência, do meu começo de vida adulta, mas não pelas situações que estão no livro, e sim pelas referências que levam ele a pensar em coisas que ele pensava, cara, muito louco, assim, Que massa. e muito, muito real. Isso foi muito bom. E tem muitos e-mails legais que eu troquei com muitos. Então, cara, esse processo aí eu certamente não teria com uma editora, e seria uma coisa muito mais fria, né? E a pessoa ia ter um contato com um ponto de venda, seja ele online ou físico, uma livraria ou um site, né? Dificilmente teria contato comigo. Algumas pessoas com certeza teriam, né? Ainda assim teriam a vontade de ter uma iniciativa de falar com o autor, mas o fato de ser o autor que está vendendo abre essa porta muito mais rápido, né? Deixa esse caminho muito mais curto. E isso está sendo legal pra caralho. Sem contar que, assim, eu fico no controle de tudo, né? Eu sei para onde os livros estão indo, eu sei quem está comprando, aonde que eles estão sendo comprados, quanto tempo está demorando e quanto isso está me voltando de dinheiro também. Porque, cara, se eu tivesse deixado uma editora fazer esse livro, eu teria lucrado basicamente 10% do que eu lucrei, né? Porque eu estou lucrando 100%. Depois que eu paguei Uhum. todas as contas relativas ao livro e tal, o meu único custo ainda é o envio, né? Mas fora isso, cara, eu tô lucrando com o livro.
E, cara, e assim, o livro ele tem lá aquele preço fixo dele, que no momento é de R$ 70 com o envio já embutido, mas ele é negociável. Então, assim, tem gente que fala, pô, tá muito duro para mim, eu não vou conseguir pagar. Eu falo, pô, eu te mando o livro aí, e aí depois tu me vê se quer alguma coisa, se não quiser pagar nada. Fiz isso com um monte de gente. Teve um monte de gente que me mandou o endereço, eu já mandei o livro, daí a pessoa, pô, eu nem paguei ainda, já chegou o livro e tal. E aí também foi um troço muito legal isso, porque, cara, como eu não vou ficar rico mesmo com isso, e qualquer R$ 5 eu já estava feliz, e eu já tinha ganhado bem mais do que R$ 5, eu comecei a entrar numas de, cara, pessoas que eu não conheço e que estão pedindo livro aí, eu vou mandar e pronto. E daí, se a pessoa achou que o livro é uma bosta e não quer me dar nada, não dá. E se ela acha que o livro é legal e vale a pena, ela paga. E até agora, eu tive uma taxa de 100% de aproveitamento, ninguém me deu calote, 0 pessoas pegaram o livro e não pagaram nada. Teve gente que pagou a mais dos R$ 70. E, pô, sabe, é sensacional, assim. É, sei lá, o processo todo, assim, ele é muito cansativo, ele toma muito tempo, embora seja legal esse negócio de responder os e-mails e de coordenar, de ir no correio, de ficar o tempo inteiro vendo para onde estão os livros e cobrando o correio eventualmente também, e também fazer esse relacionamento com o comprador, né? Porque as pessoas que não me conhecem, pô, tem livro que demorou 86 dias para chegar, mas na média estão demorando uns 15, assim, até menos. E tudo isso aí, cara, toma muito tempo, é muito Uhum. tempo. Uhum. Mesmo ganhando o dinheiro que eu ganhei, que é muito mais que eu teria ganhado com uma editora, não compensa desse ponto de vista. Eu não poderia, por exemplo, largar tudo e agora ficar vendendo livros. Até porque eu sei que essas coisas também, assim, ele vai ter esse pico aí de venda e daqui a pouco ele diminui, o interesse diminui e o número de leitores ele é limitado. Eu não vou ter 50 mil leitores, eu também não sou, né, megalomaníaco a esse ponto. Acho que 500 é um tamanho excelente, assim, e acho que possivelmente esgote ele até o final do ano. E aí não vai Mas ter segunda edição. não, não, não. Isso também foi uma coisa que eu me propus a fazer, deixar ele limitado mesmo. Se tiver uma segunda edição, vai ser algum dia uma editora que queira comprar aí o livro para relançar. Eu não pretendo fazer de novo, porque se eu, todo o dinheiro que eu ganhei, se eu fosse reinvestir, eu não conseguiria pagar 500 livros de novo, entendeu? Uhum. Então, aí o que adianta? Eu vou pegar todo o dinheiro que eu ganhei, que está me dando uma força durante a quarentena, e aí eu vou pegar e vou investir em mais livros, que eu não sei como seria esse processo agora, porque como é que eu vou ter que, onde que eu vou olhar essas provas, como é que funciona? Claro. Tem algumas coisas meio do ponto de vista prático, que eu não sei como funcionariam, mas principalmente, cara, quando chegou aqui 18 caixas na minha casa no final de fevereiro, eu pensei, velho, vou ficar com essas caixas aí para sempre. Agora tem 3 caixas ali. Pô, é excelente, né? 15 caixas que Uhum. desapareceram. Não estou a fim de converter todo o meu lucro em 15 caixas de novo, né? Então, não vejo. Para mim, o Sensual Adulto ele foi um experimento muito diferente de simplesmente eu quero só vender um livro. Não é essa a ideia, sabe? É uma Uhum. outra coisa. Era isso mesmo, era me conectar com os leitores, era saber o que eles acham sobre o livro, porque é um livro que tem algumas apostas ousadas, estéticas e de tema, e vários assuntos muito pertinentes ao que está acontecendo no mundo, assim. Então, é um livro que me deixou bem inseguro, até porque muitas editoras recusaram. Algumas recusaram com base no argumento econômico, não temos dinheiro para apostar em literatura brasileira nesse momento, que é bem justificável, né? Afinal de contas, o setor passa por uma crise. Teve 3 grandes golpes aí, que são falências de grandes cadeias de livrarias, Livrarias. suspensão de programas federais de compra de livro em massa no começo do ano, enfim. E mas mesmo assim, cara, teve também o componente temático. Ah, esse livro aí a gente não quer publicar. A gente não quer publicar porque ele toca em temas muito espinhosos, pode ser mal recebido. Eu ia pedir para você falar justamente isso, fazer meio que uma sinopse breve do livro e também lembrando isso, né? Porque toda a história que você está contando até agora e as pessoas te conhecendo online, @Kidides, para quem não o segue no Twitter, talvez esperassem algo mais alto astral, né? Algo mais para cima, que não é bem o que o livro mostra, né? Não, não, assim, até a questão do alto astral e para cima, o livro é engraçado, né? E aí, Aham. assim, o livro é um livro de comédia. E a comédia, eu nunca vou me esquecer, eu li o The New Journalism, do Tom Wolfe, quando eu estava na faculdade, e ele fazia uma hierarquia dos escritores. Quem estava no topo da pirâmide eram os romancistas. E aí depois vinha um monte de coisa, escritor de não ficção, contista, poeta, escritor de não ficção, jornalista, sei lá. E o último, o pior de todos, o mais na rala era o humorista. E eu acho até que na literatura de língua inglesa isso não é bem verdade.
a literatura cômica tem bastante espaço. No Brasil, ela é muito mal vista, na verdade. No Brasil, é uma questão muito clássica com literatura de preconceito contra todo tipo de literatura que não é uma literatura que tenta ecoar os grandes mestres do passado. Nada de errado nisso, mas eu acho que a literatura é uma arte que se modernizou pouco no Brasil. Talvez na última década isso tenha sido corrigido, né? Mas assim, demorou muito tempo para a gente ter romances onde as pessoas normalizam o uso de tecnologia. Os personagens não trocam e-mail, os personagens não jogam videogame, os personagens não usam WhatsApp. E, cara, nós temos 40 anos e a gente faz isso. A nossa geração é assim, né? A nossa geração se criou nesse mundo digital. Só que isso foi, durante um bom tempo, ainda omitido. Especialmente quando nós éramos jovens autores, assim, na casa dos 20 anos, as pessoas que escreviam algum texto e que faziam referência a alguma dessas coisas, a internet, o celular, ou videogame, enfim, acabavam, história em quadrinho, ou desenho animado, cinema, sei lá, música, eram taxadas de, sei lá, de literatura inferior. Tanto que se criou, durante um tempo, ali nos anos 90, tinha aquele rótulo pop, literatura pop, né? Para diferenciar, era uma coisa diferente e tal. E, enquanto isso, nos outros países do mundo, a literatura foi se modernizando, né? A literatura pop era a literatura, né? Então, exatamente, né? Pô, eu acho assim, não tem nada contra alguém que quer escrever uma história lá sobre os antepassados, que, numa pequena fazenda no interior do Amazonas, colhia um café e não sei o quê, e um romance impossível. Tudo bem, velho, tranquilo, acho que tem espaço para absolutamente tudo. Mas por que também não pode ter um espaço para alguém que quer fazer um romance sobre um, sei lá, um jogador inveterado de videogame profissional e que é viciado em Red Bull, sei lá, cara, referências atuais, assim. Acho que hoje em dia já avançou muito nesse sentido, mas mesmo assim, cara, a galera que faz uma literatura mais fora do que se espera nessa igrejinha que é a literatura brasileira, literatura considerada alta literatura, é engraçado, né? Porque, assim, tem gente que vende 30, 40 mil livros por edição, ali, por título, e os caras não são considerados, né? Livro de literatura fantástica, enfim, a literatura brasileira tem muitos pequenos nichos, acho um pouco comparável com a música, às vezes, que tem também muitos pequenos nichos que são extremamente rentáveis, que tem público, que tem grande qualidade, assim, mas que não... Autossuficientes, né? Totalmente, mas que não tem respaldo da crítica, por assim dizer. Total. Agora, a crítica encolheu muito no Brasil também, né? Espaços para crítica literária são muito pequenos, e o interesse do brasileiro em ler, de maneira geral, também acho que deu uma diminuída forte, assim, né? De literatura, né? Talvez porque é isso, cara, porque poucos escritores a querer escrever sobre o cotidiano e estavam escrevendo sobre, sei lá que assuntos exatamente, assim. Eu tenho alguns problemas com isso, né? Com a grande maioria da literatura brasileira, assim, eu não consigo me identificar. E daí eu penso, gente mais nova também não se identifica, acaba se identificando com outras coisas, com outros formatos narrativos, né? Enfim, já melhorou bastante isso. Era uma bronca que eu tinha mais quando eu era um jovem autor, aí de 20 e poucos até os 30 anos. Depois, essas discrepâncias, acho que foram sendo corrigidas com vários autores escrevendo sobre temas muito mais atuais e botando cenários muito mais atuais também nos seus romances, nos seus contos, nas suas poesias, principalmente. Mas, ainda assim, sei lá, parece que a crítica torce um pouco o nariz, a academia torce um pouco o nariz. O Sensual Adulto, na verdade, assim, ele é um livro de entretenimento, basicamente, porque ele é para ser um livro engraçado e ele tem uma estrutura de best-seller. Eu escrevi o livro pensando que o final de cada capítulo te instigasse para ler o próximo capítulo. Ele tem essa estrutura propositalmente, né? E eu fico muito feliz de ver que, no retorno dos leitores, muitos falam isso. E tem uma coisa muito boa que eu acho que é o seguinte: o começo do livro, o livro basicamente é uma história de um grupo de publicitários que tem uma agência ultramodernosa e que eles resolvem fazer uma festa de final de ano num barco em águas internacionais, porque nas águas internacionais não existem leis. A lei que vale nas águas internacionais é a lei da bandeira do navio. Aí os caras querem hastear uma bandeira branca que simboliza o nada e que simboliza a agência deles, e para ser um lugar onde vale tudo, sexo, drogas e diversão, né? E as coisas dão errado. O pano de fundo é calendário maia. Esse livro eu comecei a escrever em 2011, quando existia aquela perspectiva que em 2012 o mundo ia acabar de acordo com o calendário maia, né? No final de dezembro de 2012 ia acabar o mundo.
E os caras resolvem fazer essa viagem de final de ano deles justamente nesse dia. E, enfim, daí acontece uma série de coisas no livro, inesperadas, que forçam essas pessoas a lidarem com situações que elas não estão preparadas, né? E o começo do livro ele é extremamente urbano e ele trata dessas pessoas que são, na sua maioria, homens e brancos. E aí tem toda a série de preconceitos que esses caras têm, né? Que é a cultura hétero branca, basicamente. Só que daí, para falar disso, tu tem que fazer vários tipos de comentários preconceituosos. E um grande medo era, como que eu faço essa voz preconceituosa não ser minha, não ser do autor e ser do personagem, ser do narrador personagem, e ser, enfim, né? E foi uma luta até acertar esse tom aí, até acertar esse jeito. E a epígrafe do livro fala justamente sobre isso, né? Uma frase do Manuel de Barros que diz que o melhor jeito para conhecer a mim mesmo foi fazendo o contrário. Então, muitas vezes, quando eu escrevi o livro, eu tinha que fazer isso. Eu pensava, pô, nessa situação aqui, como que eu faria ao contrário? E aí carreguei bastante nas tintas, assim, de preconceito. Os personagens são principalmente machistas, mas também, claro, eles são homofóbicos, eles também são racistas, de maneiras um pouco mais sutis, o que mais pega o machismo extremamente ali, né? E só que tudo isso aí era uma construção para ser desconstruída, era um castelinho de cartas que eu queria derrubar. Essa era a minha ideia, era fazer uma crítica a isso. Só que é difícil fazer crítica também, porque ironia é um recurso estilístico que foi muito abusado e que as pessoas perderam um pouco a paciência com a ironia. Inclusive eu, assim, na verdade. O livro acho que não é exatamente irônico, né? Então é difícil de achar esse tom aí. E isso foi uma coisa que assustou muito as editoras, provavelmente. Mas também tem o fato de que a primeira versão do livro, que foi a versão que foi recusada pelas editoras, ela tinha um começo, ele tem 3 partes. A parte 1 devia ter umas 100, 120 páginas. Nessa versão aí tem 40. Então, eu fui condensando essas coisas, diminuindo. Então, a surra inicial, que é para entrar no livro, ela é bem menor hoje. Mas, mesmo assim, especialmente leitoras, várias me disseram, cara, eu estava quase largando teu livro. Eu estava lendo o livro e daí, porra, mais um livro de macho hétero, metido a criativo, em crise existencial, querendo comer todo mundo e tal. Só que daí, opa! E aí esse momento opa, eu acho que ele está num ponto bom do livro, porque mais de uma pessoa me diz exatamente isso. Eu estava quase largando. Aí acontece tal coisa. Aí eu pensei, opa! E aí o livro vira. E aí quando o livro vira, e aí o livro vai até o final, e aí a descrição das pessoas geralmente é essa. Comecei a ler, estava achando meio difícil de entrar nele e tal, de repente rola esse momento e tu pensa, caralho, e aí tu não consegue mais parar, e aí tu lê em 2 dias até o final. Muitas pessoas me falaram isso. Homens, em geral, o começo eles não acham tão brutal, porque, enfim, as piadas machistas e preconceituosas, de maneira geral, fazem parte do dia a dia, né, cara? Então, as pessoas, os homens têm uma tolerância muito maior a isso. O meu grande São receio, alvo o receio também, né? das editoras foi justamente esse. Como que as mulheres vão reagir a esse livro? Era o meu receio também, eu não sabia. Claro. Mas eu achei que valia a pena perguntar, fazer o livro, porque é isso. O livro é uma crítica a isso. Só que é uma crítica dentro de, sei lá, um patamar estético que eu defini. O livro tem ali o seu universo estético, ele tem as suas apostas ousadas, que alguns podem achar que são escrotas, que alguns podem achar, nossa, esse merda aí escrevendo essas coisas e tal. Pode ser que eu receba essas críticas, cara, mas eu achava que valia a pena correr esse risco, porque o efeito da inversão ela tá justificado para mim. O livro todo ele fala de reversão de expectativa. Tu lê esperando uma coisa, acontece outra em muitos níveis. Por exemplo, eu quis fazer personagens escrotos e carismáticos. Para a pessoa ir gostando do personagem, daqui a pouco o personagem faz uma coisa extremamente escrota, tu pensa, puta, eu tava gostando desse cara, o cara faz isso, e agora? Tu tem que lidar com isso. E aí daqui a pouco o cara faz uma coisa legal e tu, pô, eu já tava começando a odiar esse cara, e agora? E é isso o tempo inteiro. Então, tinha essa ideia, né? Então, assim, apesar dele ser um livro de entretenimento, dele ter uma estrutura baseada em best-seller, eu queria que as pessoas se divirtam, né, lendo ele, ele também chega numa parte em que ele fica sério, em que ele fica sombrio, em que ele pega uns questionamentos mais duros, especialmente nesse momento de isolamento social, de pandemia, de incertezas, né? E muita gente me falou isso, pô, tem uma cena, a cena final do livro, esse último capítulo, muita gente ficou tipo, cara, ler isso nesse momento agora foi muito extremo, assim, tal. E dá um puto efeito, porque é isso, a pessoa começa a ler um livro achando meio engraçado ou meio incômodo, dependendo de onde tu tá vindo, se tu é homem, se tu é mulher, se tu é mais sensível, menos sensível, se realmente tu lê aquilo como piada ou se tu lê aquilo como ofensa, né?
e de repente tu entra num ponto de o que está acontecendo no livro, e daqui a pouco ele começa a ficar uma dissertação meio psicológica profunda. E assim, pelas respostas dos leitores, eu acho que eu consegui chegar onde eu queria, que é muito maravilhoso, né, cara? É muito bom fazer uma coisa com uma intenção e a pessoa ler aquela, decodificar, né? Claro. Claro que muita gente também tem as suas leituras particulares a respeito de vários eventos, personagens, situações, né? Volta e meia alguém fala, nossa, mas esse personagem aqui é tu, essa personagem aqui é fulana. Isso aqui... Não é, ninguém é tudo uma combinação de várias coisas. A grande maioria das coisas nem aconteceu, é tudo ficção mesmo, assim. Claro, algumas coisas são histórias que alguém me contou, até que eu vivi e tal, mas a grande maioria não, cara, é tudo viagem mesmo, assim. E é uma coisa curiosa, cara, sabe como é que grande parte das histórias do livro foi o seguinte: eu tinha uma ideia central, que era isso. Um grupo de publicitários faz essa festa em águas internacionais, perto da data do fim do mundo, e não é exatamente que o mundo acaba, mas acontece um evento extremo. E aí, não tinha mais nada. Aí, o que eu fiz na época? Eu entrei no meu Twitter, isso foi em 2011, eu estava no Twitter desde 2007, então tinha 4 anos de tweets ali. E eu baixei todos os tweets. Daí eu fui cortando tudo que era bobagem e deixando só assim aqueles aforismos, umas ideias legais e tal, e fui separando isso. E isso aí me ajudou a montar a estrutura do livro. Que louco. E aí eu peguei várias ideias que estavam só um embriãozinho e expandi elas, sabe? Transformei uma frase. Por exemplo, uma pergunta que eu fiz no Twitter uma vez em 2008, 2009, sei lá, era: será que existe um macaco nativo da França, um macaco francês? E aí pronto, isso vira uma cena no livro, sabe? As pessoas falando sobre isso. Esse tipo de coisa, um monte de sementinhas ali que de repente, como que se escreve Y? Enfim, né? Uma bobagem. É um tweet, é um bom tweet, mas ele pode ser desenvolvido, ele pode virar mais coisas. Você pode criar diálogos a partir disso, né? Então, enfim. Você tuita pensando isso? Não. Não, porque o tweet na época era justamente o contrário. O tweet Não na era... época, mas uma vez que você fez isso, você tem Não, essa consciência que, tipo, eu posso soltar algo aqui que eu vou reaproveitar depois ou gerar uma discussão que possa... cara, pior que não, assim, eu acho que o que aconteceu foi que depois que eu usei essas frases dessa forma e tal, e eu vi que eu poderia fazer isso, eu não fiquei mais ciente disso e não transformei o meu Twitter, por exemplo, num repositório de ideias para poder usar futuramente. Eu Uhum. acho que eu fiquei mais ciente da verdadeira natureza do Twitter e na verdade, assim, eu não me prendo a nada no Twitter, né? Ele muda dependendo do momento, do meu momento também, o que ele é, né? Nesse momento, ele estava sendo, assim, eu estava querendo fugir um pouco da realidade. Ele estava sendo um alívio cômico, aí para usar de novo uma expressão. Porque, cara, eu entro no Twitter e é muita notícia, é muita análise, é muita raiva, é muita frustração. E eu pensei, pô, vou fazer escrever uma bobagem aqui agora. Esse tipo de situação eu sinto, assim, isso me faz reagir, escrever uma coisa, digamos assim, de caso pensado. Pô, agora eu quero fazer isso aqui. Mas fora isso não, cara, é só pensamento mesmo. Eu pensei nisso agora, olhei pela janela, tá um pôr do sol bonito, escrevo alguma coisa, sabe? Uhum. Ou tô traduzindo e, puta, veio uma palavra que eu nunca tinha visto na minha vida, vou lá escrever uma coisa sobre isso. Ou uma declaração de alguém, ou alguma informação nova. Enfim, respondendo a tua pergunta, não, cara, não condicionou assim o meu uso do Twitter como esse repositório de ideias. Me deu durante um tempo uma vontade de voltar a usar caderninho, porque eu tinha muitos, né? Caderninho de ideias, assim, ficar anotando coisa e tal. E eu acho que o Twitter matou um pouco isso, porque essas ideias que eu soltei no Twitter e que depois eu usei no livro, eu usava isso no caderninho, eu anotava nos caderninhos para depois botar isso em texto, né? Transformar em outras ideias, não sei o quê. E o Twitter matou bastante isso. O livro teve um pouco a ver com isso, de pensar assim, pô, eu estou aqui desperdiçando um monte de ideia legal que poderiam ser desenvolvidas, né, num livro. Mas depois disso não, cara. Sei lá, parece que também o livro também é um processo cansativo. Eu comecei a escrever em 2011, terminei por volta de 2015, fiquei lambendo ele até 2020, cara. Então são 9 anos, 8, 9 anos escrevendo essa merda. Tu fica com raiva, fica cansado, não quero mais. Tipo, então, assim, eu tô num momento de ler sobre o que escrevem sobre o meu livro, né, as impressões das pessoas, e responder sobre o que me questionam e sobre o que acham bom e o que acham ruim, mas eu não estou nem um pouco afim de escrever um livro novo agora. Não estou com nenhuma ideia, não estou com a menor vontade, porque é isso, é um processo longo, difícil, cansativo,
E o cara precisa de um respiro. Eu respeito demais quem consegue escrever um livro do começo ao fim, por pior que seja depois desse processo. Pode ser um livro ruim, que eu leio o livro e penso assim, porra, mas que merda esse livro aqui. Nada para em pé. Cara, eu sei como é difícil. Não sei se meu livro inteiro para em pé. Né? Até agora, a resposta do público tem sido que sim. As pessoas estão lendo do começo ao fim, ninguém está apontando nenhuma grande incongruência, do tipo, nossa, esse personagem não faz sentido, essa situação não faz sentido, não tem isso, assim. Mas mesmo que tivesse, cara, eu acharia plausível porque é muito difícil, velho. Uhum, uhum. Vamos continuar aí falando de redes sociais para mudar um pouco do assunto. E eu queria saber se foi pelas redes sociais que você soube do Covid-19 e se você lembra da sua primeira vez, quando você ouviu falar que há essa epidemia vindo. Que a gente, só para contextualizar também, para quem está assistindo, tu foi o primeiro cara que me falou, ó, tá vindo aí. Tá, não vai Ah, ficar é? só na China, não. Eu lembro que foi tipo janeiro, você falou, eu falei, putz, Cardoso está falando isso. Cardoso é Cara, sabe o que ligado o acontece? suficiente para isso, banda. Sabe o que acontece, Matias? Uns anos atrás, rolou uma epidemia uma epidemia não, um surto de ebola na Serra Leoa, acho que Etiópia. onde mais? 2 ou 3 países africanos, não consigo lembrar de Acho todos, que é cara. Etiópia, não? Foi ali Não no lembro se foi na Etiópia, eu acho que no Sudão do Sul também. Eram uns países bem conflagrados, difíceis de obter dados e tudo e tal. E vários amigos meus ficaram bem preocupados, achando que, nossa, agora isso aí vai se espalhar pelo mundo e vai ser um evento de extinção em massa. E, cara, se tivesse espalhado pelo mundo, tinha potencial disso, porque o ebola mata 60% das pessoas, né? É um número altíssimo a mortalidade do ebola. Aí, na época, eu me lembro de ficar acompanhando assim muito das informações que vinham do Médicos Sem Fronteiras, da Organização Mundial de Saúde, pensando, não, cara, isso aí não vai sair da África, vai ser contido lá, não vai nem se espalhar por muitos países, se espalhou por uns 3 a 5 países, não muito mais do que isso, e acabou lá a síndrome. Mas eu também acompanhei outras síndromes, como, por exemplo, H1N1, a gripe A, a gripe suína, a gripe aviária, todas essas coisas aí. E aí, eu também tinha um pezinho atrás, achando que essas gripes, essas síndromes respiratórias que acontecem todos os anos, isso aí nunca vai muito à frente, a galera sempre segura. Só que nesse ano aí, como eu tinha traduzido um livro sobre a administração Trump, na verdade dois, né, ano passado, eu estava mais ou menos ligado que o Trump não é um cara muito ligado em tecnologia, né? A administração Trump é totalmente anticientificista e eles usam essas táticas que o nosso governo também está usando, que é de dificultar o acesso à informação e desmantelar equipes de combate. E uma das coisas que o Trump fez foi justamente desmantelar uma equipe de combate a pandemias, né? Baseado no argumento de que, nossa, eles estão aí há 20 anos e não fazem nada. Não estão fazendo porra nenhuma. Por que não parece que eles estão fazendo nada? Porque eles estão há 20 anos atuando para que não tenha essas pandemias. Né? Por isso claro. que essas gripes não chegaram no mundo inteiro. Por isso que não teve uma pandemia de ebola. Por isso que, que o H1N1, a gripe A, gripe suína, tudo isso pareceu bobo. Porque esses caras estavam na ativa. Só que esses caras não estão mais na ativa. E aí, quando começou o negócio na China, minha primeira reação foi achar, isso aí vai começar lá e acabar por lá. Mas logo em seguida eu lembrei disso aí, de que os Estados Unidos tem um papel muito importante global nesse sentido, né, de ajudar a evitar esse tipo de coisa, e não tinha mais ninguém para segurar. E não seguraram, né, cara? E aí a coisa se espalhou e, enfim, eu achei no começo que não ia ser tão grave. Primeira notícia que eu tive a respeito, assim, no começo de janeiro, eu pensei, não, isso aí não vai muito longe. Mas ali pela metade de fevereiro eu já estava achando, vai ser longe e vai chegar aqui, e quando chegar aqui não vai ser tão fácil também. Eu no começo tinha um pouco, por não saber também nada sobre a doença, uma coisa nova e tal, por tudo que eu li, assim, me informando, eu pensei, não, aqui vai ser mais tranquilo por causa do nosso clima, por causa das nossas dimensões continentais, por causa da população mais jovem, com um baixo número de fumantes. Só que isso aí caiu por terra, né? Isso aí mostrou que nada disso aí tinha uma correlação tão direta, né? Uhum. Mas uma coisa que eu ouvi bem no começo da pandemia, quando já era pandemia, daí já decretada a pandemia, e que eu tenho levado até hoje como uma verdade, é o seguinte, que durante uma pandemia, as informações são muitas e elas mudam muito rápido. Que é muito comum uma informação que ela apareça como verdade absoluta no começo, no final ela se torne, tipo, não, isso não é verdade.
e o contrário também. Coisas que, não, isso não é verdade, daqui a pouco viram verdade, e coisas que viram para um lado e para o outro mais de uma vez. Porque as informações estão sendo coletadas em tempo real, né, cara? E não estão tendo tempo de serem com qualidade, assim, avaliadas. O tempo urge, é muito rápido tudo, é muito difícil e a gente está num momento complicado historicamente porque a gente tem essa cultura da ansiedade, né? Então todo mundo quer resolver o problema e todo mundo quer participar disso de alguma forma e informação é a coisa mais valiosa que a gente tem aí no momento. Então é isso, tu vê uma informação boa, às vezes tu não pensa nem uma vez que já está passando pela frente. E às vezes a informação ela não é, e o pior, a mais cruel disso é que às vezes a informação não é errada, só que ela não é totalmente correta. Como, por exemplo, foi essa história dos assintomáticos ontem, né? A OMS fala que os assintomáticos, a transmissão que eles causam é muito rara. E aí muita gente já saiu, não tem transmissão por assintomático. E aí muita gente já saiu confundindo o assintomático com o cara que é pré-sintomático. Eu vou te falar que eu nem conhecia esse termo, pré-sintomático. Para mim, assintomático era só quem não desenvolve sintomas jamais em momento algum. Mas para muita gente, não. Assintomático era uma pessoa que, de repente, nos primeiros 3, 5, 10, 15 dias da doença não desenvolveu e depois desenvolveu. Para mim, isso não era assintomático. Eu não sabia que tinha esse nome de pré-sintomático, né? Mas eu não sabia que tinha isso. E aí essa confusão gerou um monte de problema também, até porque, para mim, a coisa mais horrível de todas é que se politizou o vírus. Então, cara, se agora aparecesse um estudo falando que a cloroquina é eficaz, ia ser uma bosta, porque as pessoas que defendessem isso iam ser classificadas de trampistas, de bolsonaristas, por exemplo. Uhum. Né? Pô, né, não é por aí, cara. A ciência está sendo atropelada em nome de ideologias, independente de qual lado, né? Então, isso é muito ruim, cara. Se tu começa a ver os dados, assim, tem várias... Uma coisa que eu vi que eu achei muito, muito boa é, recentemente, vários especialistas falando que não existe uma epidemia no Brasil, são 27, cada estado tem a sua. E é verdade, cara, tem muitos que são similares, mas tem muitos que são muito diferentes. Não tem como tu comparar o Paraná com o Pará. Não tem como tu comparar nem São Paulo e Rio, que são próximos, que têm características meio parecidas em vários sentidos. Mas são diferentes demais, cara. As situações epidemiológicas, mesmo dentro do estado, o interior dos estados é muito diferente do litoral, que é muito diferente das capitais. Então, assim, não, e situações políticas, econômicas, sociais, não é só a questão da saúde, né? Tipo, aqui em São Paulo, os hospitais privados já estão falando em unificar com o setor público, o que não acontece no Rio, né? Então, tem um exemplo só. Uma coisa que eu pensei recentemente, por exemplo, assim, o Rio, a coisa já está muito feia e tal, mas, cara, o sistema de saúde pública no Brasil, ele é ruim, de uma maneira geral. Né? Já tá esgotado, já está esgoelado, desde muito antes da pandemia. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar isso, né, cara? E, pô, nos últimos anos em que eu tive um contato um pouco mais próximo com o SUS, por exemplo, aqui em São Paulo, esses postos aí do SUS, as UPAs, cara, elas são muito boas aqui em São Paulo, né? Acho que depende do bairro, depende de várias coisas. Então, assim, tem muitas realidades. O país é muito grande. Não dá para tu querer fazer um plano para o Brasil inteiro. Não tem como fazer isso. Mas os próprios gestores do Ministério da Saúde, quando existia ainda, né, cara, o Mandetta principalmente, falava muito disso, que cada lugar é um lugar, cada estado vai ter a sua situação. E não é só uma questão de clima, é uma questão também de recurso de saúde, é uma questão de característica da população, cara. Eu fico pensando, por exemplo, eu sou gaúcho, eu conheço muito bem o Rio Grande do Sul. Isolamento social para um gaúcho, cara, é uma coisa fácil de fazer, porque o gaúcho gosta de ficar em casa. O gaúcho já fica intocado de maneira geral. Eu me lembro uns anos atrás, quando eu morava em Porto Alegre, amigos iam me visitar, sei lá, no inverno, cara, 5 horas da tarde, assim, tá todo mundo em casa. Ninguém fica na rua, ninguém fica caminhando pela rua, né? Os caras ficavam, meu, cadê as pessoas? Aconteceu alguma coisa? Não, cara, é isso aí. Então, assim, soma isso também o fato de que as pessoas têm mais condições do sistema de saúde, soma isso ao fato de que tem uma população menor, soma isso ao fato de que a epidemia talvez não tenha nem chegado com força ainda lá, que é uma das teorias que se trabalha no momento, né? Que o Brasil vai ter várias ondas, que a primeira onda foi norte e nordeste, que a segunda onda é agora no sudeste, começando a arrefecer, e que a próxima é centro-oeste e sul, porque teve pouquíssimos casos nesses lugares. Tem a ver também com o grande número de deslocamentos, né? Claro. O Nordeste tem vários hubs para o exterior, tem muito voo internacional que chega em Fortaleza, que chega em Recife, né? E Rio de Janeiro e São Paulo nem se fala. Agora, Porto Alegre não, né, cara? Curitiba não, Cuiabá não. É diferente a situação. Então pode ser, de fato, que não tenha nem chegado ainda lá a doença.
como também pode ser que tenha chegado e os caras com as estratégias de mitigação tenham conseguido resolver melhor, né? É tudo muito misterioso, é tudo muito difícil, mas eu só acho que essa crise, no momento, está evidenciando muitas coisas sobre o Brasil. Uma delas, eu não vou nem falar das diferenças sociais e diferenças econômicas, porque isso aí é um troço que todo mundo sabe, né, cara? As pessoas podem querer ignorar de um jeito ou de outro, mas todo mundo sabe. Agora, uma coisa muito mais sutil e mais difícil de botar o dedo em cima é o lance da identidade local, né? Que é também uma questão muito forte. O que é ser brasileiro? Quando eu me mudei de Porto Alegre para São Paulo, cara, eu me senti morar num outro país. Muitas coisas diferentes. O jeito de falar, o jeito de se portar, o jeito de caminhar na rua, de se deslocar na cidade, as interações sociais, tudo é diferente, né? Eu já tive em vários estados brasileiros, eu conheço relativamente bem alguns deles e eu sei que são coisas muito diferentes, né? Eu fui para Belém algumas vezes e aí em Belém, em 4 ou 5 dias que eu conheço uma pessoa, o cara estava me dando a chave da casa dele, a mãe dele estava fazendo uma maniçoba para mim. Em Porto Alegre, eu tenho amigos que eu conheço há 20, 25 anos e eu nunca fui na casa dos pais dessas pessoas. E não é que eles são menos ou mais amigos por causa disso, mas são culturas diferentes. O Brasil é gigante, cara. Uma vez eu fui de carro de Porto Alegre ao Recife. E aí, assim, vários estados brasileiros tu passa em um dia dirigindo, a maioria. Mas quando tu entra na Bahia, tu passou 3 dias dirigindo na Bahia, tu não saiu da Bahia ainda. E quando tu pensa que tu andou num risquinho de terra minúsculo, e tu não conhece uma extensão brutal da Bahia, que não é só o litoral, não é só o interior, tem muita coisa na Bahia, velho. Tem muitas realidades diferentes num dos estados da federação, né? E a Bahia, inclusive, é muito diferente do Alagoas, que é muito diferente de Maranhão, que é muito diferente de Fortaleza, do Ceará, né? Enfim, todo o Nordeste é uma coisa que não, muita gente trata como uma coisa só e não é. Nem Como o Sul, né? Amazonas. A mesma coisa do Sul, né? Como o Sul. Aqui em São Paulo é muito comum eu pegar sei lá, um Uber ou conhecer alguma pessoa nova e a pessoa fala, tive na tua terra, Florianópolis. Ou, gosto muito da tua terra, Curitiba. E assim, cara, Florianópolis está a 600 quilômetros da minha terra, entendeu? Então, é muito louco isso, como essas percepções compartimentadas que a gente tem. Mas é isso, o brasileiro não conhece o Brasil, né? O brasileiro tem uma noção vaga do que é o Brasil, baseada nos estereótipos muito loucos, assim, às vezes é do carioca, malandro, às vezes é daí, sei lá, o estereótipo dos anos 30, 40, às vezes é do baiano, nordestino, de maneira geral, com uma coisa mais calorosa, não sei o quê, o índio, especialmente para os gringos, que acham que a gente mora no meio da selva o tempo inteiro. Então, assim, cara, a identidade brasileira é um grande problema, né? E a gente tem muitas identidades diferentes. Então, isso aí é até uma coisa que eu penso frequentemente, assim, quando vem esses números de morte, né, diários, tu for olhar, 1.000 mortes por dia. Cara, é muita morte. Podia ter muito menos, com certeza. Não é uma questão do tamanho do Brasil, não é uma questão da população, não é isso. É uma questão de ter, como os especialistas estão falando agora, são 27 epidemias no Brasil. Algumas que estão totalmente fora de controle, cara. Algumas que estão totalmente controladas. Eu não sei em que tempo, em que medida isso significa que eles foram mais eficientes ou outro menos eficientes, que é uma própria natureza do vírus. É muita coisa, é muito complexo. Então, eu não tenho conhecimento profundo da administração do Ministério da Saúde ou da resposta de um governo, qualquer governo, a uma pandemia. Mas eu sempre acho meio injusto quando os caras começam a falar, por exemplo, porque a Nova Zelândia conseguiu zerar casos. Bom, a Florianópolis também, faz um mês que não morre ninguém lá na Covid. O que as duas coisas têm em comum? Cara, é uma ilha de 2 milhões de habitantes. Saca? Uma ilha tu consegue controlar muito melhor quem entra e sai. Agora, vai tentar controlar São Paulo, cara, que entra gente por todos os lados o tempo inteiro. É um hub, né? Onde está todo mundo vindo trabalhar, vindo comprar, vindo visitar, vindo fazer negócios. Muito difícil, cara. E eu fico sempre muito abismado quando eu penso assim, cara, a gente já estava começando uma quarentena aqui em São Paulo e estava a gente chegando da Itália, da Espanha, com o troço pegando fogo lá. Então, não se fez praticamente nada para conter. Na verdade, o que os caras fizeram foi controle de danos, né? Vai ter um estrago. Vamos tentar fazer com que o estrago seja menor. Eles não tiveram nenhuma atitude para vamos fazer com que o estrago seja zero. Poderia, cara. Poderia. Mas aí, assim, eu também entendo que essas decisões não são assim tão simples. E tem muitas coisas envolvidas. E não é só uma coisa do ponto de vista comercial. Intimamente, na última, claro que é, né? Porque daí tu pode dizer assim, mas aí não poderia chegar medicamentos em determinada cidade, não chegaria comida, ia gerar outras crises. Beleza, velho, tudo bem, concordo com isso.
Mas no momento de exceção, tu pode fazer alguns tipos de acordo, tu pode fazer alguns tipos... Precisa de boa vontade, cara. E quando não tem boa vontade, vai ser o valor do dinheiro mesmo, a pressão política e a pressão econômica que vai mandar em tudo, né? Então, muito complexo. Mas aí que se a gente está falando de brasileiro, estereótipo de brasileiro, a pandemia bate de frente nessa coisa do brasileiro social, né? E aí tem um ponto também que, isso assim, independente de, em Porto Alegre as pessoas se socializam menos do que Belém, o brasileiro se socializa muito mais do que a maioria dos outros povos, né? Acho que é uma coisa Não, muito... e aí, assim, tu pode também entrar num recorte social nesse ponto. Eu estou falando que o porto-alegrense socializa menos do que o belenense, digamos assim. Só que o morador das periferias porto-alegrense e belenense, eles vão ter realidades muito parecidas. Isso vai acabar unindo eles, que é basicamente o quê? Falta de acesso a serviços básicos, saneamento, né, segurança, saúde, ônibus lotado, tu vai ver em São Paulo, tu vai ver em Belém, tu vai ver em Porto Alegre, tu vai ver em Curitiba, tu vai ver em todas as cidades brasileiras. E quem vai estar lotando os ônibus vão ser sempre o cidadão de periferia, cara. O cara que é considerado, né, a carne barata do mercado. E é isso que acontece, né? Eu me lembro que umas semanas aí, eu não sei se quantos meses faz aí, que aquele cara da XP Investimentos falou, o pico da pandemia na classe alta no Brasil já passou. E ele foi super criticado e tal. Cara, tu pode ver por esse lado, né, de ser insensível ter falado isso, concordo. Mas, ao mesmo tempo, cara, isso aí é um retrato muito fiel do Brasil. O rico brasileiro não está morrendo, cara. A classe média brasileira não está morrendo, está morrendo os pobres, né? E é isso que, para mim, o cálculo que foi feito é esse, né? Vamos aproveitar para se livrar dos pobres. É inacreditável, cara, que isso esteja acontecendo. Mas essa é a história do Brasil, né? É uma coisa que a epidemia, ela simplesmente exacerbou, jogou um aumentativo nessa lente aí. Mas as pessoas já morrem na fila do SUS há muitos anos, no Brasil inteiro, independente de qual estado seja. O que nos une como brasileiros acaba sendo essa tragédia e também essa ignorância, de maneira generalizada, das elites. Né? A elite brasileira é uma elite terrível. Né? As elites, de maneira geral, não são maravilhosas, mas a elite brasileira, cara, é especialmente cruel por isso. Não só brasileira, mas de qualquer país pobre, né? Porque o Brasil é um país pobre no sentido em que a riqueza fica concentrada na mão de poucos, né? Claro. Não precisaria ser um país pobre. As pessoas poderia ter igualdade social no Brasil, mas é uma escolha, é um modelo, é um projeto que tem 500 anos, né? Então 520 anos mais até, então é muito complicado, né, cara? E é isso. Tu não vê as pessoas tendo nenhum tipo de discussão séria sobre taxação de fortunas. Mas não é só aqui isso, né? As primeiras sociedades mais avançadas do país estão começando a falar isso agora e com alguma relutância, né? Então, a Argentina está falando disso agora, né? Pois é, mas assim, uma coisa é falar sobre isso, outra coisa é acontecer de fato, né? Claro. E as elites são complicadas demais, né, cara? E, por exemplo, eu morando em Porto Alegre muitos anos, eu não conhecia de fato a elite, né? Porto Alegre tinha ali algum tipo de mobilidade social, eu conseguia chegar desde uma galera bem mais humilde até uma galera com um pouco mais de grana, mas, cara, aí quando eu vim para São Paulo, eu vejo que tem gente que vai de helicóptero de um lugar para o outro, gente que, os caras vivem numa São Paulo que eu não vivo, eles vão em restaurantes que eu não vou, shoppings que eu não vou, e hospitais que eu não vou, em escritórios que eu não vou, eles não circulam no mesmo lugar que eu. Gente que nunca pisou na rua, literalmente, cara. Gente que não sabe por onde entra no ônibus. Então, existe essa super elite que eu sabia que existia, claro, de uma maneira meio fantasiosa, talvez, sei lá, na minha cabeça, mas quando eu vi aqui isso, né, eu nunca fui a Alphaville, por exemplo, mas eu troco muita ideia com motora de Uber e com taxista e tal, e os caras me contam uma história de Alphaville que eu pensava, cara, como assim, velho? E aí tu vê também, né, coisas acontecendo lá e tu pensa, não sei como é que é isso, é uma outra realidade, é uma outra galera, e para eles é um outro Brasil, cara. Eu tenho uns conhecidos que moram na Índia, só que eles não moram na Índia. Eles moram na Alphaville da Índia, que não é, eu não sei nem o nome da cidade, que não é Mumbai, ela é uma cidade do interior da Índia lá, e eles, não me lembro se eles falaram alguma vez, que não são tão conhecidos tão próximos, são amigos de amigos. Mas é isso, os caras moram lá existem microcidades para os ocidentais. Uhum. E aí tem toda uma desculpa de que tipo não, porque os Dubai, caras não... né? Tipo Dubai no Oriente Médio. É uma coisa assim, os caras não se adaptam à cultura local, mas assim, tem a cidade indiana, onde acontece a vida normal dos cidadãos da Índia, e tem
aquela fortaleza, aquele grande conglomerado ali, com lojas, com entretenimento. Pessoas, cara, parece um filme que rolava na sessão da tarde, que era uma vila na Rússia, só que ela reproduzia nos Estados Unidos nos anos 50. Você lembra desse filme? Não. Eram dois adolescentes que se envolviam com um espião, sei lá como iam parar nesse lugar, que era isso, cara. Era uma vila no interior da Rússia, uma vila É aquele americana. Gotcha? Não sei. Eu me lembro do Não. Gotcha, mas acho que não era o Gotcha, não. Eu acho que Ah, não era o Gotcha, não. Mas, enfim, tinha esse filme. Me parece um pouco isso, que é uma coisa, cara, é fora da realidade. Né? É a mesma coisa, é um condomínio de luxo em Recife, é um condomínio de luxo em Porto Alegre, é um condomínio de luxo em São Paulo, que tem as maiores favelas da América Latina, né? Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um pouco diferente, porque o Rio de Janeiro é um pouco misturado. Lá é um pouco mais difícil de ter mas a essa... Barra é isso, né? A Barra mas, por exemplo, a Zona Sul não, né? Aham. E, por exemplo, aqui em São Paulo, eu conheci pessoas que moram na Vila Carmozina, que moram no Capão Redondo, e que, cara, a pessoa que eu conheço, do grupo de amigos delas, é a pessoa que conhece a Avenida Paulista. Os amigos dela não vieram nunca para a Avenida Paulista. Por falta de grana, por falta de vontade, por medo de não ser aceito, de ser preso, de ser utilizado. Claro. Cara, sabe? Tipo, tá muito mais próximo do que a gente imagina aqui em São Paulo esse tipo de isolamento de determinados grupos sociais, né? Então, Aham. porra, isso é um troço que muita gente ignora. Muita gente ignora. Muita gente não Aham. sabe que isso acontece. Que acha, não, isso não deve, não pode acontecer isso. Não, imagina. É surreal, cara. Mas voltando aí para a questão da pandemia e da quarentena, né? Eu queria que você falasse um pouco do impacto que você acha que esse momento que a gente está vivendo, principalmente que a gente não tem perspectiva de sair, apesar de estar falando de flexibilização, reabertura do comércio, a expectativa é que a gente ainda fique um bom tempo em casa, enquanto não tiver vacina. E queria que você falasse um pouco desse que o povo tem chamado de um novo normal, né? Você acha que a gente vai mudar muito depois que isso tudo acontecer ou tipo volta ao ponto inicial? Como você está vendo isso, especificamente do ponto de vista brasileiro? Eu acho que assim, transformações vão existir, isso não tem como segurar. A gente já estava nesse ponto de virada há alguns anos, né? Já estava tendo forças conservadoras e reacionárias se levantando no Brasil e no mundo há pelo menos uma década aí. Quando isso acontece é porque tem revolução em curso e essas forças do passado tentam com todas as forças Segurar, impedir que elas aconteçam. claro. Mas a história só vai para frente, não tem jeito. Então isso aí vai acabar sendo mitigado, derrotado e vai ter alguma evolução. Só que assim, é um passinho para frente e dois para trás, né? Então, muita coisa eu acho que vai continuar sendo exatamente igual. Até porque eu acho, uma coisa que eu ouvi bem no começo da pandemia, Mandetta de novo que falou, ele disse: em setembro a curva vai começar a apontar para baixo, os casos vão cair drasticamente, porque é assim que se comportam as epidemias. Existem algumas teorias que falam da segunda onda, terceira onda, sei lá, do movimento assim, né? Mas não sei. Eu acho que a gente tem essa vantagem muito incrível e rara, né, no Brasil e na América do Sul, na América, na verdade, no continente americano, de poder olhar para o passado, porque na Ásia foi a primeira onda, Europa a segunda onda e agora a América. Então a gente tem que olhar para a Ásia, ver como o que vai acontecer com a Ásia e depois com a Europa, mais para a Europa, porque a Europa é mais parecida com a América, no sentido da cultura ocidental, né? A cultura oriental ela tem, claro, é super complexa, tem um monte de pequenas nuances, não dá para comparar um habitante de Myanmar com um da Tailândia ou com um da China, enfim, é tudo muito complexo também. Mesmo dentro da China tem muitas variações regionais, é um país gigantesco também, tão grande quanto o Brasil, maior que o Brasil, enfim. Mas alguns traços de cultura eles estão mais similares à cultura ocidental do que com a cultura oriental, né? Indiscutivelmente. Então, eu acho que conforme essas aberturas europeias forem se comprovando não um grande erro, a gente vai conseguir visualizar isso no Brasil. Na verdade, eu acho que vai ter muito pouca mudança no sentido prático da vida. Eu acho que durante alguns meses a gente ainda vai ficar bem neurótico com o negócio de limpeza e usando máscara durante algum tempo, talvez mais de meses, talvez um ano ainda usando máscara, não tenho certeza, isso é difícil de precisar assim. Mas eu não acho que, por exemplo, o coronavírus que provoca a Covid-19, eu não acho que ele veio para ficar.
Eu não acho que a gente vai ter que ficar fazendo períodos de quarentena e de liberação da circulação até aparecer uma vacina, até porque eu acho pouco provável que apareça uma vacina. Seria bem louco se aparecesse, porque, por exemplo, H1N1 não tem vacina até hoje, né? SARS não tem vacina. Tem várias dessas epidemias similares, o coronavírus também, que não tem vacina. E que estão sendo pesquisadas há 15, 17, 20 anos e que não tem a vacina. Né? Não é um troço tão simples. Mesmo a gripe comum, influenza, que tem vacina, H1N1 hoje em dia também tem vacina. Na verdade, não é H1N1, não. Acho que deve ser gripe A, SARS, é alguma outra dessas síndromes respiratórias que não tem. Mas, de todo modo, essas síndromes respiratórias mais fortes, com mortalidade alta e com similaridade ao coronavírus, como a MERS, a SARS, etc., muitas delas foram autolimitantes e não circulam mais no mundo, né? Circula no mundo ainda o H1N1, circula no mundo ainda o influenza. E aí todo ano tem que ter uma vacina nova para a influenza, porque o vírus muta, né? Aí, por exemplo, eu li que o coronavírus, o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, esse que está causando essa doença nesse momento, já encontraram quase 1.400 variações, mutações dele. Nenhuma foi para pior. Nenhuma o vírus se tornou mais letal, nenhuma o vírus se tornou mais transmissível, nada. Ele mutou de maneiras muito sutis. Isso é um pouco mais animador, porque daí, do ponto de vista de desenvolvimento de uma vacina, né, se o troço muda tão pouco assim, pode ser que tenha uma vacina definitiva que erradique, né? Mas, sei lá, eu acho que, de novo, aí a ansiedade da nossa geração teve um papel fundamental nisso. Porque a gente estava há 15 dias trancado em casa e já estava pensando no novo normal. E, cara, calma aí, sabe? Eu acho que é muito provável que algumas transformações aconteçam, que já iam acontecer de qualquer forma. Então, o coronavírus pode ser um catalisador, vai fazer com que elas acelerem, que é deixar algumas pessoas que já estavam inclinadas em alguma direção a inclinar totalmente naquela direção. Por exemplo, essa questão de consumir do pequeno, essa questão de deixar as coisas mais locais, né? Vamos consumir do pequeno produtor, vamos dar atenção para o pequeno bar, em vez de pedir comida do McDonald's, vamos pedir do burger aqui da esquina, esse tipo de coisa. Esse senso de comunidade, eu acho que ele pode se acirrar entre pessoas que já tinham uma certa convivência com isso, mas que ainda estavam um pouco entre lá e cá, que ainda estavam consumindo muito dos conglomerados, porque era prático, rápido, barato, fácil, mas despertou nelas, nesse momento, esse espírito solidário que vai fazer com que elas consumam mais no bar da esquina do que numa grande rede de bares. Mas aí, eu acho que isso vai até a página 2, porque a partir do momento em que os preços do bar da esquina sejam muito mais caros do que o preço do conglomerado, a pessoa acaba cedendo ao argumento econômico, especialmente no Brasil, que é um país de desigualdades, né? E eu acho, cara, sinceramente, que até o final do ano a gente vai ter uma volta mais ou menos a uma normalidade. Não é uma normalidade, porque a gente vai ter que continuar conservando higiene extrema das mãos, vai ter que continuar conservando uma certa distância social, eventos com muitas pessoas, eu não sei se vai ser tão fácil ter de novo, mas também tem outras coisas acontecendo que são cruciais. Por exemplo, essas manifestações gigantescas nos Estados Unidos, depois em alguns países da Europa. No Brasil não teve uma gigantesca ainda, mas já teve algumas bem grandes. Né? Então, ali também pode ser um termômetro para ver o quanto disso impacta, na verdade, na quantidade de leitos disponíveis, na quantidade de doentes, na quantidade de mortos, né? E se não for um impacto tão grande, aí tu começa a rever muitas coisas. A aglomeração talvez ao ar livre não seja tão ruim. Não é uma aglomeração desmiolada. As pessoas também sabem que tem uma pandemia acontecendo e elas estão se aglomerando com o mínimo de distância que elas conseguem, numa situação de multidão. Elas estão se aglomerando com máscara. Na verdade, os protestos, pelo que eu tenho visto nas imagens na TV e tal, as pessoas parecem estar mais seguras do que, por exemplo, num transporte público, cara. No supermercado. No transporte público, tu vê as pessoas amassadas dentro do ônibus, dentro do metrô. Aí não adianta porra nenhuma tu detetizar depois lá o trem, como eles estão fazendo aqui em São Paulo, porque as pessoas estão ali dentro, cara. É as pessoas que vão passar o vírus umas para as outras, né? O grande transmissor, o grande vetor do vírus é o corpo humano, não é uma superfície. Claro que existe também essa possibilidade, e tu podendo mitigar, diminuir ela, melhor. Mas o grande lance são os seres humanos, cara. E a máscara em si não é o suficiente. Então, enfim, mas vamos ver se ela não é o suficiente. Vamos ver. Agora vai ter essas reaberturas de comércio aí. E em vários lugares o comércio não fechou direito. Então, teve vários lugares em que a transmissão meio que continuou, né? Então,
sei lá, velho, eu vou te falar que no começo eu tinha, assim, as primeiras 2, 3 semanas impactado pelo efeito mundial disso, né? De vários países fechando e o Brasil fechando junto, todo mundo com medo, o que vai acontecer? Eu comecei também a acreditar na história do novo normal e de que vai tudo mudar, que a gente vai ficar um tempão na quarentena, talvez fique anos e tal. Mas conforme vão saindo novas informações, números, aí tu começa a pensar, olha, talvez não seja tão horrível assim, né? Claro, horrível sempre é, né, cara? Claro, Tipo, já tem quase 500 mil de pessoas mortas que poderiam estar vivas se não tivesse esse vírus aí. Porra, é muita gente, tu tá louco. claro. Tu pode pensar, comparativamente é pouquíssimo, né? Perto do número de pessoas que tem no mundo, é realmente ridículo esse número. Mas são pessoas, né, cara? Não são números. Então, 10 pessoas que morrem já é Já é devastador. demais. Claro. Então, não dá para relativizar desse jeito, né? Mas, ao mesmo tempo, muito pouco, uma parcela muito pequena da população mundial foi exposta ao vírus, né? Então, é tudo muito incógnita. Uma coisa que para mim deixou um efeito que eu acho que vai ser duradouro nessa quarentena foi que previsão do futuro de fato não serve para nada, cara. Um analista do mercado financeiro que quer prever qual ação vai fazer tu ganhar dinheiro, um astrólogo que diz que semana que vem tu vai ganhar na loteria, e um filósofo que vai imaginar o novo normal, e até um epidemiologista que vai querer calcular como que vai ser, quantas mortes vai ter, quando que a gente vai poder sair de casa. Todas as pessoas estão erradas. Estão errando, porque, cara, não tem como tu considerar todos os elementos nessa equação, e o principal elemento que varia é o ser humano. O ser Claro. humano é surpreendente, né, cara? Quem é que ia imaginar que, sei lá, 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, quem ia imaginar que os americanos iam sair às ruas desse jeito? E isso altera a dinâmica, todas as Claro. dinâmicas. E isso põe à prova todas as teorias também. Porque daí agora tu vai ficar sabendo se realmente as pessoas se aglomerarem é ruim ou não. Se as pessoas, e só que tu não vai ficar também com essa resposta tão exata, porque elas estão se aglomerando com uma consciência. Elas estão de máscara, elas estão longe umas das outras, elas estão se cuidando para tentar evitar o contágio, né? Então tem muita variável aí e nada é previsível. Aham. O futuro pode ser alterado o tempo inteiro, cara. Então eu acho assim, esse lance do novo normal, acho muito precipitado. Aham. Achei complicado, assim, eu comecei no começo a ler algumas coisas e pensar, e aí tu vê umas imagens, umas cabines em volta das pessoas, aí uns círculos pintados no chão. Para mim tudo isso é temporário, cara. Para mim daqui a 5 anos a gente mal vai lembrar do que aconteceu. Quer dizer, Aham. com sorte, né? Porque se der muito azar, pode ser que tenha uma pior aí na sequência, levando em consideração que, por exemplo, o aquecimento global não parou de acontecer conforme a Exato. gente está enfrentando a pandemia. Inclusive, o permafrost está correndo o risco de ser totalmente derretido, jogar quantidades absurdas de gás carbônico na atmosfera e liberar aí centenas de milhares de vírus desconhecidos que estão congelados há milhares de anos, milhões de anos, que a gente não sabe como que a gente vai reagir a isso. Então, o cenário não é nada animador, né? Mas Esse ponto que você está falando sobre futurologia é legal porque também tem a ver com aquela história do. Os futurologistas, na verdade, são só pessoas que trazem respostas fáceis, né? E a gente está acostumado a isso, né? Ah, então a gente só quer alguém que apareça e fala, não, vai mudar tudo. Não, não vai mudar nada. A gente não pensa em todas as variações possíveis, né? isso eu acho que tem um pouco a ver com responsabilidade, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, que é o seguinte, se tu tem poucos recursos e tu tem poucas facilidades, tu é obrigado a te virar. Então, por exemplo, se tu morasse no meio do mato em 1300, vai ter que caçar para comer, né, cara? Se tu tem hoje em dia um celular que tu aperta um botão e chega na tua casa, comida prontinha. Essa lógica se aplica a todas as esferas da tua vida. Então, tu quer ter isso em todas as esferas da tua vida. Começou um problema aí, uma pandemia, tu quer ter essa mesma lógica, apertar um botão e resolver. E apertar um botão e resolver, nesse contexto, é um especialista que vai te dar a verdade, é uma fonte de notícias que ela vai ser absoluta, enfim, cara, eu acho assim, Político, né? o político, que é o salvador da pátria, mas também, cara, um jornal que o cara leia é aquele jornal, se aquele jornal falar isso, ele é verdade, se ele não falar isso, ele é mentira. A própria Organização Mundial de Saúde, que eu não acho que a gente tem que desconfiar dela, não é isso que eu estou falando, mas não pode ficar só nisso, não pode ficar numa fonte só, tem que, sei lá, eu acho que a pandemia está sendo também boa para isso, para botar na mão das pessoas a responsabilidade sobre o gerenciamento das informações.
Uma coisa é tu ler que no Brasil morreram 1.500 pessoas por dia. Outra coisa é tu ler que na tua cidade morreram 300 ou morreram 5. Isso aí tem que ser o número que vai te pautar a tua resposta pessoal. Cara, se estão morrendo 300 pessoas por dia na minha cidade, é muita gente. Tem que ficar extremamente cuidadoso. Se estão morrendo 5, não é o fim do mundo. Nas duas situações, tu vai ter que continuar mantendo o isolamento social, tu vai ter que continuar lavando as tuas mãos, tu vai ter que continuar usando máscara, tudo isso aí. Mas eu acho que isso ajuda muito no teu estado mental, porque os números são muito abstratos, né, cara? Eu me lembro um tempo atrás que teve um vídeo de alguém mostrando com grãos de arroz o que era 1 trilhão, 1 bilhão, né? 1 bilhão era a fortuna do Jeff Bezos, 200 bilhões. Aí o cara pegava o que era a fortuna do Jeff Bezos e começava, né? O cara pegou 200 bilhões de grãos de arroz e fez um monte disso. E aí fez um vídeo mostrando que seria, sei lá, o orçamento do PIB de uma nação. E era uma parte pequenininha. O cara comprar 76 Ferraris, era uma coisa... Então, assim, da mesma forma, a gente pensar em um universo de 7 bilhões de pessoas, que é o que tem no mundo hoje, quase 8 bilhões de pessoas. Cara, é uma quantidade que a gente não tem como... A gente não consegue compreender isso aí direito, né? Se tu pensar do salto que é de 1.000 para milhão, já é uma coisa absurda, mas do milhão para o bilhão, a gente não consegue conceber. O nosso cérebro não chega nesse nível de abstração, é difícil. Uhum. O cérebro tem dificuldade com a abstração. O cérebro quer coisas muito táteis, muito factíveis, muito, né, que tu consiga tocar, que tu consiga ver. Então é muito difícil. E os números tu consegue manipular eles para dizer muita coisa. Não estou dizendo manipular no sentido maquiavélico da coisa. Não é manipular para... Não é de propósito. Mas é uma manipulação no sentido de que o mesmo dado interpretado de maneiras diferentes, sobre óticas diferentes, ele pode contar histórias diferentes, né, cara? Então, é muito complexo tudo mesmo e a gente não tem o equipamento para lidar com essa complexidade na grande maioria das pessoas. Eu não tenho, ninguém tem, eu acho. Assim. Uhum. Mas eu acho que tu pode fazer esforços nessa direção, tentar, pelo menos, se domesticar nesse sentido. Uhum. E não esperar a resposta pronta de lugar nenhum, né, cara? Se tu ficar esperando que alguém te salve o tempo inteiro, tu te torna uma pessoa mais frágil, né, perante esse tipo de desafio, né? E eu acho que esses desafios vão ser mais frequentes, cara. Eu acho que a gente está entrando no século XXI a toda aí e muito mais coisas vão acontecer e coisas incontroláveis. Isso aí que aconteceu agora, que está acontecendo agora, era ainda controlável. Isso aí, se tivesse um pouquinho mais de organização mundial, assim, poderia ter sido bem melhor, bem diferente. Milhões de vidas seriam poupadas, cara. Ainda não está na casa do milhão as mortes, mas provavelmente chegará, né? Então, eu acho que poderia se poupar muita gente. Mas não se fez as coisas certas. Agora, tem coisas incontroláveis. Vai que daqui a pouco... Por exemplo, nós estamos aí nesse processo de aquecimento global. Mas, cara, tem uns supervulcões. De repente, estoura uma merda dessa aí, e aí cobre a superfície do planeta inteira de cinza, né? A atmosfera coberta de cinza. Já aconteceu, né? Já aconteceu, foi isso aí que precipitou alguma era do gelo. Então, pô, aí pode ser que joguem umas temperaturas Não, aconteceu lá há pouco tempo, né? No final do século XVIII, se não me engano, quando explode o Krakatoa, é conhecido o verão sem sol na Europa, que é inclusive por causa disso que a Mary Shelley escreve o Frankenstein, porque eles vão para uma casa perto de um lago, só que não tem sol, o que a gente faz? Vamos inventar a história de terror. Cara, então assim, sempre tem o imprevisível, né? Não tem como cravar, é isso que vai acontecer. Pulso solar, né? Tem pulso eletromagnético vindo do sol que pode desligar tudo. E ainda tem o ser humano, que pode simplesmente daqui a pouco descobrir alguma coisa, ter mais um avanço científico improvável, né? E pronto, descobre um jeito de resolver tudo, cara. Pode ser. E aí Como pode a internet, vir né? Hã? Como a internet, né? A internet é uma coisa que nenhum escritor de ficção científica cogitou e na hora que aconteceu mudou tudo, né? Pode vir outras internet. A gente não está falando de genética, de nanotecnologia, robótica, enfim. E aquela coisa, onde tem vida tem, né? Onde tem vida tem esperança, eu ia dizer, mas não é essa frase, mas, cara, a vida dá um jeito, né? O ser humano está em toda a face do globo terrestre, está em deserto e está em tundra, está na praia e está na serra, enfim, não tem lugar na face da Terra que o ser humano não esteja, é a única espécie que está em qualquer lugar, né, cara? Então, a gente se adapta. O Robert Anton Wilson falava isso, assim, o único recurso inesgotável é justamente a imaginação. A gente vai lá e inventa alguma coisa.
Achei que tu ia dizer que o único recurso inesgotável é o ser humano. De certa forma, né? Enquanto tiver seres humanos, tem possibilidades aí, cara. Mas, enfim, eu acho isso, sabe? Os meus exercícios de futurologia, eu gostava muito de fazer e tal, mas agora eu comecei a ficar muito desconfiado de todos. Começar a achar, nossa, até porque eu tenho feito um exercício que tem me tranquilizado na pandemia, que é o seguinte: sempre que algum modelo aparece prevendo um número alto de mortes, ou qualquer número de mortes, não precisa nem ser alto, eu printo no celular com a data. E eu ponho um alarme no meu celular para quando chegar a data que eles dizem que vai ter aquele número de mortes, eu conferir. Até agora ninguém acertou nem perto. No Brasil, na Europa, na China, no mundo, ninguém está acertando. Porque os modelos, cara, não é perfeito, não existe perfeição. Porque é isso, as pessoas vão tomando estratégias de combate à doença e vai diminuindo os números, naturalmente. Por mais que sejam erradas as estratégias, várias estão sendo certas, cara. No nível individual, as pessoas. Cara, se tu fica em casa, tu já faz uma diferença, entendeu? E tu não consegue nem ter ideia da diferença que tu faz, porque tu tá em casa, tu não é? É o Alexandre Matias de Schrödinger. E é isso aí, porque a onda de doença que tu poderia desencadear com um contato, tu não sabe. Então, né, tudo isso aí altera. Então aí as pessoas ficam apavoradas porque, nossa, a gente está fazendo só 50% de isolamento social. Pô, velho, já é bastante gente, cara. Já é bastante coisa. Altera muito. E assim, claro que tem interesses eleitorais, claro que tem interesses econômicos, e claro que tudo isso tem um papel e que desconsidera vidas, né? Especialmente quando essas vidas que estão sendo ameaçadas são periféricas, pretas e pobres. Se os ricos realmente tivessem ameaçados, se eles realmente estivessem no mesmo barco, a gente teria visto uma resposta totalmente diferente no Brasil, sobretudo, Claro. mas no mundo inteiro, né? Mas no Brasil, sobretudo. Países desiguais, isso fica mais evidente. E, cara, agora tem essa pressão aí para abrir o comércio. Tem alguns números que tu olha que tu pensa, impossível fazer isso, estão completamente malucos. Outros que tu olha e tu pensa, olha, faz algum sentido. Qual é a verdade? Não sei. E quem diz que sabe está completamente louco, porque é isso, não tem como prever. Pode ser que tu abra tudo e as pessoas não vão, e aí com isso vai ter uma alteração na previsão. Pode ser que tu abra menos e as pessoas vão de forma extrema. Tudo isso aí é muito mutável. Por isso que eu digo, cara, a grande contribuição da quarentena para o meu panorama mental, assim, é me botar uma grande interrogação em relação ao futuro. Em alguns pontos eu tinha sempre assim uma resposta pronta. Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo. Eu não consigo mais fazer exercício de futurologia. Para mim eles são meio vazios. Se eu faço algum, e claro que eu faço, porque o ser humano está sempre olhando para frente, tu pensa, né, claro, no futuro, óbvio, mas eu já penso de uma outra maneira. Eu já penso ele é uma possibilidade, não é que vai acontecer aquilo. Eu me lembro que tem um ditado judaico que é: se você quer fazer Deus rir, diga a ele seus planos. É isso aí, cara. As coisas acontecem alheias à nossa vontade. Quase nunca o que a gente pensa chega do ponto A ao ponto B sem nenhum tipo de acidente ou mudança no percurso. Uhum. E acho isso um ensinamento bom, assim, para tudo, não só para esse momento. Não tem uma coisa meio desse novo normal ter justamente a ver com essas mudanças individuais? A gente está olhando para esse pedaço da nossa vida que a gente deixava em segundo plano, o tipo de comida que a gente come, a nossa relação com os vizinhos, toda essa É que eu questão. acho que isso tem um prazo de validade, que é Tá, a partir do momento que tiver de novo a oferta dessas coisas, isso desaparece. volta tudo ao Porque normal. uma coisa que eu penso, por exemplo, é, um cara que mora numa cidade do interior do Pará, de 5 mil habitantes, esse cara morando lá em 1940, ou morando lá em 1980, ou morando lá em 2005, deve ter muita diferença. Depois, quando chega o celular, quase no Brasil todo, e aí, sim, aí promove mudanças um pouco mais difíceis de ignorar em toda a superfície do planeta quase. Mas eu ainda acho que existem lugares no Brasil e no mundo em que dá para se viver como se vivia 40, 50 anos atrás, sem muitas mudanças, né? Alheio a tudo, de uma certa forma. Então, da mesma maneira, cara, eu acho que a partir do momento em que tiver, assim, as facilitações, as facilidades da vida moderna de volta no cardápio, as pessoas revertem rapidinho para isso. Talvez tivesse mudança real se, por exemplo, agora a gente estivesse enfrentando uma crise de alimentos, que até se incensou em alguns momentos, né? Se isso aí ficar muito tempo, vai ter crise de alimentos, não vai ter abastecimento, as pessoas vão ficar com fome. Eu me preparei, sinceramente, cara, para, vai ser um momento em que a gente não vai chegar no supermercado e não vai ter comida, cara.
Tu vai ter dinheiro e tu não vai ter comida para comprar. Então, assim, aí vai botar todo mundo no mesmo barco. Eu acreditei nisso, nesse cenário. Ia ser uma crise global em que todo mundo realmente estaria no mesmo barco e o dinheiro perderia seu valor. Eu pensei que isso pudesse acontecer, esse cenário. E aí é um cenário dramático, porque é um cenário que envolve guerra, é um cenário que envolve conflito, uma brutalização do ser humano. Um troço que ia ser horrível de passar. Só que, mesmo nas comunidades mais pobres e mesmo nas comunidades mais vulneráveis, como, por exemplo, moradores de rua e a galera da Cracolândia, aqui em São Paulo, por exemplo, não tem registros de uma insurreição social. Não tem grupos de craqueiros da Cracolândia saindo para vandalizar nada, que eu tenha noção, que eu tenha notícia. Tem gente No ajudando começo, também, né, cara? foi. Tem uma galera de olho nessas populações e ali ajudando, distribuindo comida, né? Vendo que o Mas Estado não está eu ajudando. acho que para essa galera não deve ter mudado muito, porque essa galera que está fiscalizando isso, que está ajudando as populações, está fazendo isso há muito, muito antes da pandemia. Essas Aham, pessoas já são marginalizadas e excluídas da sociedade há muito tempo, sim. né? Talvez, inclusive, em alguns aspectos tenha até melhorado, no sentido de que tem mais gente se concentrando nisso e fazendo doações. Eu li esses tempos aí que 5 bilhões de reais tinham sido doados pela sociedade civil nos primeiros 2 meses da pandemia. Cara, é muita grana. E assim, eu vejo que tem muito restaurante que está distribuindo quentinha, que está fazendo, tem muita gente fazendo trabalho voluntário mesmo, né? Uhum. E talvez isso tenha impedido realmente essas insurreições sociais que, cara, no Brasil isso aí estava caindo de maduro que ia acontecer. Só que não aconteceu aqui, não aconteceu em lugar nenhum que eu saiba. Será que está acontecendo, está sendo suprimido isso? Será que teve algum lugar onde teve saques? Pô, a gente está no terceiro mês de pandemia, cara. O governo não pagou o auxílio da maneira que deveria ter pago, ele nem é suficiente e nem está chegando para todo mundo. E mesmo assim, a gente não está no caos completo. Cara, que assim, eu me lembro na TV os caras falando, daqui a 15 dias a situação vai ser de caos completo. E aí tu vê que passou 90, que não teve o caos completo. O que aconteceu? Não é uma supressão completa da informação. A informação chegaria. Eu me lembro, cara, como eu moro aqui perto do centro, que no começo da pandemia começou a rolar vários áudios dizendo, ó, fique esperto, a Uhum. região da Cracolândia tá foda, tem gente que tá se juntando para pegar as pessoas, não sai de casa, e eu comecei a ficar apavorado, eu pensei, porra, isso vai ser foda, cara. Mas isso não aconteceu, cara. Até agora, pelo menos, né? Não sei se isso pode acontecer ainda em algum momento, Não, mas se não parece. acontecer atualmente, o que parece é mais provável acontecer por conta da questão racial do que propriamente da questão de saúde, né? É, com certeza, com certeza. É muito curioso que isso tenha acontecido justamente agora, né, nessa situação da pandemia, que as pessoas são obrigadas a ficar em casa e que as pessoas, mesmo assim, tenham desafiado, né, essa lógica do vírus. E é muito louco, porque uma coisa que no começo, para mim, estava muito clara era que não importa se tu é bom, se tu é ruim, né, o vírus não tem moral. O vírus não é um ser senciente, ele não sabe nada, ele só quer se reproduzir, né? Sim. E ele não quer nem te matar, na verdade. O vírus não quer te matar, o vírus quer entrar no teu corpo e quer se multiplicar. Ele quer ter bilhões no teu corpo, só que nesse processo ele acaba te matando, né? Por isso que ele transmite, ele vai para outros. Mas, enfim, ele não sabe o que ele quer, ele não tem consciência. O vírus mal é vivo, na verdade. Uhum. E só que daí tem esse momento em que tem essa pauta super nobre, que as pessoas têm que ir para a rua, elas têm que dar um basta, o momento é esse, tem que ser feito isso, só que ao mesmo tempo tem uma pandemia, e a pandemia não vai te poupar porque está na rua por um motivo nobre. Então é muito complicado. E aí? E se daqui a pouco a gente descobrir que não vai ter um aumento de casos por causa dessa concentração das pessoas na rua? Isso aí acaba fortalecendo todos os lados da discussão, inclusive do maluco do Bolsonaro que queria que todo mundo estivesse trabalhando normalmente, entendeu? Claro. Cara, é uma sinuca de bico gigantesco que a gente está, né? Porque também favorece Trump, na verdade. O Trump também quer abrir essa porra toda lá. Abriu Uhum. cassino, abriu um monte de coisa lá ao mesmo tempo. Eu já vi americanos falando que eles estão achando que pode acontecer tem um pico nos casos e os caras culparem as manifestações quando na verdade seriam os cassinos e shoppings e lojas e lugares fechados, restaurantes e tal. Porque é isso, faz mais sentido uma transmissão em lugares fechados do que em lugares abertos. Claro. Mas é tudo muito novo, muito complexo, muito difícil de entender. E como eu disse, cara, quem tá querendo cravar o futuro e até o presente, de certa maneira, está errando, porque as coisas mudam. Tem muita variação acontecendo o tempo inteiro, é tudo muito dinâmico. Né?
Bom, e para encerrar o papo aí, para também não entrar nessa paranoia completa, como atravessar isso tranquilo? Como manter uma certa sanidade nesse processo todo? Cara, eu acho que cada um tem as suas estratégias, né? A mesma coisa como o luto. A primeira coisa que eu pensei quando começou essa pandemia foi o seguinte: é como se a humanidade inteira tivesse recebido um diagnóstico de câncer. Um diagnóstico de câncer, ele não necessariamente é um diagnóstico de morte, né? Claro. Para muitas pessoas ele é. Em algumas épocas ele já foi, mas nos últimos 50 anos a evolução que teve no tratamento de câncer aí fez com que muitos cânceres que tinham uma taxa de sobrevivência de 5% hoje tem de 90%. Né? Então, hoje, quando tu escuta que tem um câncer, é óbvio que tu fica assustado. É óbvio que tu pensa que tu vai morrer, é óbvio que tu reavalia um monte de coisa na tua vida. E cada pessoa lida com isso de um jeito. Algumas ficam super exultantes, dão valor à vida, algumas ficam depressivas, algumas ficam com medo, algumas ficam super destemidas. A mesma coisa a pandemia, porque a pandemia foi isso, ela foi um diagnóstico de câncer para a humanidade inteira. Disseram para nós, olha, tem uma coisa aí que pode te matar, mas pode ser que não te dê nada. Então, o câncer é isso aí também, cara. O câncer, de repente, Uhum. pode fazer um tratamento e resolve. O câncer pode se autorresolver. E o câncer pode ser que tu faça os melhores tratamentos, os melhores hospitais, os melhores médicos por anos e tu não resolva. E, de novo, cada um lida com isso de uma maneira. Então, acho que é muito difícil tu chegar agora e dizer assim, a fórmula é essa, eu faço desse jeito, eu faço daquele jeito. O meu jeito é o meu jeito, né? Tem gente que está fazendo igual e tem gente que não consegue fazer assim. Mas o meu jeito, por exemplo, foram primeiros 2 semanas de desespero, cara. Eu embarquei no desespero total. Eu fiquei bem perdido e tentando me segurar assim na realidade, mas estava difícil. Porque eu estava com medo de morrer. Eu estava com medo que a minha mãe morresse. Eu estava com medo que o meu irmão morresse, que as pessoas que eu gosto, meus amigos, enfim. E estava com medo de que o mundo realmente entrasse num período de trevas, de luta armada aí pela rua, de clãs, Mad Max. Eu tava, puta, vai ser isso aí. E aí me isolei de tudo que era tipo de. Primeiro, assim, overdose de notícias. O dia inteiro vendo notícias. Dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Daí eu fui fazer o contrário. Eu parei, assim, acho que uma semana que eu não via nada. Me isolei totalmente, ignorei. Não quero saber o que está acontecendo. Deu uma travada aí. E aí eu vi que tranquilizou muito. Eu isolado aqui na minha bolha de privilégios. E agora, destravou? Deu uma Alô, travada alô, aí. alô. Alô. Deu. E Deu uma agora, então? travada. Deu. Não, Então tá volta, normal. Onde é volta que aí, eu tava? então. Onde é que eu Essa tava? coisa da bolha de privilégios. Então, eu tenho essa Ali. bolha de privilégios que eu posso, né, cara? Eu trabalho em casa, né? Eu posso passar uma semana, 2 semanas direto na minha casa. É, isso condiciona muito também a minha reação a isso, né? A forma como eu me porto diante das circunstâncias e tal. Mas aí eu passei essa semana de isolamento das notícias e tal, e quando eu voltei eu percebi que muito pouca coisa tinha mudado do ponto de vista prático da minha existência. Da onde eu estou, o que Uhum. eu faço, eu consigo lidar com isso melhor. E aí eu comecei a devorar informação de maneira absurda. Assim, e ler muito sobre a doença no mundo inteiro, em todas as línguas que eu consigo chegar, desconfiando muito de tudo, porque é aquilo, eu acho que as informações, elas estão aí, e acho que tem muita gente mal intencionada, claro, né, no mundo, mas tem muita gente bem intencionada, não é que as pessoas estão querendo te enganar, mas é que as pessoas às vezes entendem errado o troço, passam para frente meio errado, o velho telefone sem fio. E o jornalismo, que embora seja muito importante nesse momento, ele tem um problema clássico com o jornalismo de ciência, né, jornalismo científico. As pessoas não entendem do assunto direito. E eu não posso culpar elas. O cara não é obrigado a ser especialista em tudo. E a gente não investe no Brasil e nem no mundo direito no jornalista de ciência, o cara que vai cobrir esses assuntos mais difíceis e traduzir para nós, réis mortais. Então o trabalho acaba sendo nosso, a responsabilidade é nossa. E é difícil, cara. Não é porque tu tem tu sabe ler, tem um curso superior que tu consegue interpretar esses dados. Eu fui ler alguns estudos, enfim, sobre o vírus e tal. É difícil, cara. Tu não entende. Tu lê aquele negócio e não tem aquela formação. Agora eu vou estudar biologia do zero, não vai ser assim também, né? Mas, enfim, comecei a procurar um monte de fontes e ler um monte de coisa, e aquilo foi me tranquilizando. Ter acesso a muita informação me tranquilizou.
E aí, outro dia, trocando uns e-mails com um cara, inclusive um leitor do Sensual, me falou isso. Ele disse que ele estava lendo sobre astronautas. E que os astronautas, a forma como eles lidam com o medo de viajar para o espaço é sendo bombardeado com informações sobre isso, sobre tudo que pode acontecer de ruim, não sei o quê, e que os caras chegam lá tão preparados para tudo de ruim que vai acontecer que quando de fato acontece alguma coisa, os caras ficam frios para reagir. E aí eu pensei, isso tem algum paralelo, na verdade, na pandemia, porque é isso, cara, ficar informado. Quando meu pai teve câncer, por exemplo, a minha reação foi essa, foi ler um monte sobre o câncer dele. Eu não sou médico, né? Eu não vou querer curar ele, não era isso. Mas ela está preparada para que pudesse acontecer. Enquanto parte da minha família estava em negação, dizendo, não, vai dar tudo certo, ele vai melhorar e tal. Eu queria isso, com certeza. Mas eu também sabia que, cara, provavelmente não. E ele vai piorar e eu quero estar preparado para isso. E, de fato, cara, para mim foi bom estar preparado para isso. Eu gostei de ter tido essa clareza sobre a situação. Então é isso. Para mim é isso. É olhar olhar o bicho no olho, né? Tipo, eu tenho medo do coronavírus. Eu não quero me contaminar, não quero morrer. Eu não quero ser vetor para contaminar alguém, independente se é alguém que eu conheço ou não. Eu não quero participar dessa cadeia aí. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que, por mais que eu tome providências, pode ser que eu participe dessa cadeia de alguma forma, em algum momento. Uhum. Então, eu quero estar, pelo menos, informado sobre o que é, o máximo possível. E aí isso tem me tranquilizado, cara. Aí todo aquele papo, assim, de ter rotina, não ter rotina, de usar drogas, não usar drogas, beber, não beber, comer, não comer. Tudo isso aí acho que varia de pessoa para pessoa e período para período. Tem períodos que é ok fazer isso, tem períodos que não é. A única coisa que eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado é não sair dessa pandemia com vários outros problemas mentais, né? Com medo de sair na rua, com medo de tocar nas superfícies, com medo de tocar nas pessoas. Muita gente vai ter isso, né? Algumas vão ter receio durante algum tempo, normal, eu também vou ter, mas medo, assim, paralisante, que algumas pessoas eu sei que têm, isso me preocupa, cara. E também a ansiedade, que já é um mal da nossa geração, isso aí vai aumentar muito, né? Claro. E, sei lá, é uma oportunidade para lidar com essas coisas, para tentar trabalhar isso. Não sei exatamente como, mas, enfim, tem aí uma oportunidade para evoluir como ser humano e tentar manter a sanidade através de racionalidade e paciência, né? Aprender a ter paciência, que é uma coisa que no começo eu via mais as pessoas impacientes. Toda semana, quando é que vai acabar isso? Agora, velho, já faz pelo menos acho que um mês que ninguém pergunta quando é que vai acabar. As pessoas estão meio que conformadas, pô, vai demorar. Porque eu já acho uma evolução nesse sentido, Com sabe? certeza. Né? Demais. Cara, sempre um bom papo. Poderíamos ficar aqui mais tempo. Eu, dessa Quanto tempo vez, já ficou? 1 hora e meia. Uh! E eu não falei, né? Dessa vez eu fiquei só ouvindo, né? Porque minha Caralho. função era deixar você falar. Mas para Tu viu? concluir. Ah, Não, tu viu que teve um meme no Twitter dessa semana que era: eu posso falar sobre 30 minutos sobre. Tu viu isso? eu vi. Isso aí, bicho. Pra gente, né, bicho? A, B, C, D, E, até quanto? Abre o dicionário e escolhe aí, né? Exatamente. Cardoso, para terminar, quero comprar a última edição, as últimas edições do Sensual Adulto. Como eu faço? Acessa o qualquer.org/sensual. No momento, nós temos disponíveis 89 exemplares de Sensual Adulto e mando para o Brasil inteiro e para o exterior. Inclusive, hoje postei um para Tallinn, na Estônia. E Nossa. eu fiz uma corrida, cara, porque assim, Porto Alegre tem sido um buraco negro. Porto Alegre e Rio de Janeiro, tá demorando para chegar. E eu mandei para Porto Alegre e para Tallinn. Vamos ver onde chega primeiro. Mas é isso, Demais. está lá, tem todas as informações, como se paga, como não se paga. Tem uma versão em PDF digital, para quem quiser ler digital. E todos os valores que estão ali são extremamente negociáveis, porque, como eu já falei no começo, não quero ficar rico com isso, eu quero que as pessoas me leiam. Então, enfim, achou caro, eu também acho, mas é isso aí. E se achou caro e realmente quer ler, troca uma ideia que a gente faz um precinho camarada, ou às vezes faz até aquela doação cultural, porque, afinal de contas, né, conhecimento é para ser compartilhado. Demais. Velho, valeu, Zaço, ótimo papo. Vamos marcar outros aí que não precisem ser gravados. E Eu que vamos agradeço pelo nessa. convite, cara. Qualquer coisa, tu sabe que pode contar comigo. Valeu, Zaço. Até já. Falou.